Quero convidar você para lermos na Palavra de Deus, no texto que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 24, dos versículos 1 até o versículo 25. Leremos, portanto, todo o capítulo para reflexão, para que nós possamos aqui meditar nesse texto para nossa edificação. Segundo Samuel 24, de 1 a 25, diz assim a palavra de Deus: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso o meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram a Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram de Dan-Jaã e viraram para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade. Perdoe, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: Queres que te dê 7 anos de fome, que te venham à terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome
e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso o rei Araúna, tudo isso, ó rei Araúna, oferece. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Aproximadamente 2 meses, a OMS declarou a pandemia do Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, comumente chamado de coronavírus. Essa é, como alguns têm chamado, uma praga, uma peste, e outros nomes mais têm sido dados, além desses nomes técnicos como epidemia e pandemia. E muitos eventos como esses aconteceram já no decorrer da história. Alguns desses são mencionados nas Escrituras, e esse texto que nós lemos é um deles. Em cada um desses momentos haverá um aspecto diferente específico. Em alguns deles a praga ou a peste ela é mandada de uma forma muito geral e às vezes não se fala muito sobre ela. Em alguns momentos, como nas pragas do Egito, são bem específicas, com objetivos muito claros e definidos em relação às pragas e à ação de Deus em cada momento. No texto em questão, ele usa justamente 2 palavras das que eu mencionei para falar desses eventos. No versículo 15, por exemplo, ele diz: então enviou o Senhor a peste a Israel. E no versículo 25, ele diz: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Peste e praga são 2 nomes usados aqui para se referir a isso que Deus trouxe sobre Israel nesse momento. Nós não temos uma especificação muito clara do que era isso, mas nós sabemos que trata-se de uma doença inexplicável, incurável e fatal que veio sobre o povo de Israel nesse momento. Então algumas coisas no texto não são claras, mas algumas coisas devem ser claras no nosso coração quando nós olhamos para esse texto e para alguns textos da palavra de Deus em relação a essas questões, e eles são importantes para a nossa reflexão, para a nossa lembrança e para o firmar dos ensinos de Deus no nosso coração em momentos como esse. Por isso eu estou olhando para o versículo 15 e tematizando aqui o nosso sermão: quando Deus envia uma praga, o que fazer quando isso acontece? Quando Deus envia uma praga sobre o seu povo. O texto nos ajuda a lembrar e pensar que a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o agir soberano de Deus. Então, quando Deus envia uma praga, esse texto nos ensina: reconheça o agir soberano de Deus. Esse é um texto interessante para pensarmos, não só o texto, mas para além do texto que nós vamos mencionar aqui, quem foi o responsável por essa praga em Israel. O texto vai apontar algumas pessoas, ou vai apontar alguns indícios e vai nos mostrar uma conclusão clara. O texto mostra, por exemplo, no capítulo 24, versículo 2, que houve o recenseamento ordenado por Davi, e quem tem a iniciativa para esse recenseamento é ele mesmo, porque ele que manda, vai, levanta o censo, ele ordena a Joabe que vá fazer esse percurso sobre toda a terra de Israel, para que pudesse saber o número de pessoas que
tinha em Israel capazes de levantar a espada, capazes de lutar. E Joabe tenta dissuadi-lo. Joabe tenta fazer com que ele mude de ideia. Joabe tenta argumentar com o rei que isso não era algo necessário e talvez algo que não deveria ser feito. Mas como o texto diz, no versículo 4, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. O rei está agindo, o rei está mandando e os seus servos estão cumprindo. Então nós vemos a mão do rei agindo para que o recenseamento fosse feito. Mas nós vemos também, no texto correlato a esse, que está registrado no livro de Crônicas, o texto diz o seguinte: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, nesse texto, escrito posterior a esse, há a compreensão que um dos responsáveis ou um responsável pelo levantamento do censo que culmina nessa praga que vai ser trazida é Satanás. Mas nós olhamos para o texto e vemos no capítulo 24, versículo 1, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele, o Senhor, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. É interessante observar nesse texto, porque ele coloca como responsável pelo recenseamento, pelo levantamento do censo, Deus, o Senhor, e ele mostra uma causa para isso. Ele diz: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E é interessante pensar nisso, porque ele fala da ira de Deus acontecendo novamente. E nós vemos na história do povo de Deus alguns momentos em que isso acontecia. E talvez essa referência ou o texto falar de tornar Deus a se irar contra o seu povo, tenha em mente o que está registrado em um texto anterior, no capítulo 21, versículo 1, que diz: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas, como está registrado em 2 Samuel, capítulo 21, no 1º versículo. E há uma explicação nesse texto anterior, de capítulo 21, versículo 21, por que essa fome está vindo. E aqui ele menciona meramente como uma fome que trouxe certamente a ira de Deus, ou expressão da ira de Deus, trouxe a fome sobre o povo de Israel. Havia culpa de sangue. Se nós lembrarmos da história de Israel, quando o povo começou a entrar na terra prometida, quando eles derrotaram Jericó e começaram a avançar com a bênção de Deus, conquistando as cidades, um grupo, os gibeonitas, eles vieram e enganaram o povo, fizeram uma aliança, e foi feito da parte de Israel um compromisso de nunca matar os gibeonitas. Mas o texto lembra que havia culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. E aí capítulo 24, versículo 1 diz isso: tornou a ira do Senhor a acender-se. E esse texto, diferente da expressão anterior, não traz nenhuma explicação direta e clara por que Deus está irado aqui contra o seu povo. E isso nos faz entender que Deus nem sempre explica as coisas. E em alguns momentos nós vamos ver que nem tem necessidade, afinal Ele é Deus e Ele não é obrigado a explicar nada que Ele não encontrar razão para isso ou não achar necessário explicar. É importante lembrar também nesse texto que o texto não diz, e embora mais adiante pareça, que uma leitura rápida, que a questão era pessoal com Davi. O texto vai dizer que tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E embora não saibamos como, o texto vai apontar esses indícios de responsáveis, mas vai mostrar realmente que acima de tudo é Deus que está
se manifestando e trazendo essa praga sobre o seu povo, como expressão da ira de Deus. Embora não saibamos exatamente por que a ira de Deus vem sobre qualquer pessoa, em qualquer circunstância, sempre por uma questão do pecado. A palavra de Deus diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, como está registrado em Romanos capítulo 1, versículo 18. Mas nós podemos louvar a Deus, porque a sua ira não é sem misericórdia. Porque se Deus manifestasse sobre nós a sua ira sem misericórdia, nenhum de nós viveria, nenhum de nós permaneceria. Mas a palavra de Deus afirma claramente que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Ao manifestar a sua ira, Ele faz com misericórdia, com compaixão, com longanimidade. Então, é Deus quem age soberanamente nesse momento, porque é Deus quem age soberanamente em tudo aquilo que acontece no universo. Ele é Deus. O próprio Satanás não age sem permissão de Deus. As pessoas não agem sem permissão de Deus. As pessoas nem sequer vivem sem a permissão de Deus. Nenhum de nós vive por nós mesmos. Vivemos por graça e permissão de Deus. O que eu afirmei em relação a Satanás, nós vemos claramente na história de Jó. Quando ele se apresenta diante de Deus, Deus diz: observaste o meu servo Jó? E ele então vai falar com Deus, e Deus permite, e Deus que impõe o limite, até onde ele pode agir contra Jó. Então ele está com a permissão e a limitação colocadas por Deus. E nós vemos também isso na história do apóstolo Paulo, que clamou ao Senhor para que tirasse da sua vida um espinho na carne, e alguns pensam que talvez ele tivesse esse episódio em mente, com algo que acontece na sua vida, lembrando principalmente do texto de Crônicas, que fala que Satanás incitou Davi para levantar o censo, e ele vai entender isso. Satanás age sob a direção de Deus. E certamente foi pensando nisso que Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Ele é servo de Deus. Ele não tem autonomia para agir à parte de Deus e sem a permissão de Deus. E Deus muitas vezes vai agir assim como nesse texto. Ele vai usar às vezes o coração do homem, ele vai usar a pecaminosidade do homem, mas ele vai agir soberanamente. Lembro da história de José, que depois de todos os fatos e de tudo aquilo que Deus nem aprovava e usou para que José chegasse ao Egito e fosse instrumento de Deus para a salvação do povo de Israel da fome, o texto diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. E Deus faz isso. Ele age soberanamente, conduzindo os corações e a vida dos homens. E esse texto, segundo o livro de Samuel 24, em que estamos meditando, é um texto clássico, em que nós vemos presente nele a soberania de Deus e a responsabilidade humana, juntas, companheiras, não brigando, mas caminhando juntas. E nós vamos ver isso também nas nossas vidas. O fato de Deus nos levar a algo e nós agimos, isso não tira a nossa responsabilidade. Davi deixa muito claro isso. Isso é claro então em todas as escrituras para nós. Por isso, quando Deus envia a praga, reconheça o agir soberano de Deus nesse momento da história. Além disso, quando Deus envia a praga, seja sensível à sua realidade interior e ao arrependimento. Versículo 10 do capítulo 24 que lemos diz: sentiu Davi bater-lhe o coração
depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi caiu em si, e ao cair em si, aí vem essa sensação: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Quão loucamente eu procedi nessa hora. E quando nós olhamos para esse episódio, nós vamos ver que o censo em si não era o problema, mas há algo anterior a ele. Inclusive, Deus já tinha mandado o povo de Israel em outros momentos levantar o censo. Em Números, por exemplo, no livro de Números, Deus faz isso mais de uma vez. Manda que se conte o povo. Faz isso no começo e no final do livro. E na história de Israel e na história das nações isso acontecia. Então isso não era exatamente o problema. O problema era o que estava no coração de Davi ao fazer isso. O que estava no coração dele. E o problema é que nós vamos olhando o contexto e entendendo que estava no seu coração orgulho e um desejo de uma segurança própria, por contar o exército e saber quão grande eram aqueles que poderiam compor o seu exército para o domínio de uma outra nação ou para a defesa diante de um ataque de outra nação. E a palavra de Deus nos alerta em relação a isso, porque ela diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, e era essa a questão. Ele estava mostrando que ele confiava no exército, e por isso quando ele reconhece a quantidade de pessoas que há, embora nem todos tenham sido contados, ele diz que sentiu Davi bater-lhe o coração. Esse texto que eu citei do Salmo 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, ele termina dizendo: nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Então, pode ter sido uma armadilha de Satanás, pode ter sido uma incitação maligna para que ele levantasse o censo, aguçando o seu orgulho. E o orgulho é um perigo tremendo. Desde o Éden, quando a proposta foi feita ao homem e à mulher, Adão e Eva, que eles poderiam ser como Deus, isso tem habitado o coração do ser humano, e vez ou outra muitos têm caído. Então o orgulho é um perigo tremendo, é uma disposição sutil do coração que nos cega a ponto de às vezes não vermos aquilo que é evidente aos olhos de outros. Não foi assim com Davi e com Joabe? Joabe disse: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, veja isso, veja o Senhor multiplicando e fazendo crescer o exército, mas para que contar? Confie no Senhor que vai continuar protegendo. Mas no coração de Davi estava esse desejo, e assim ele fez. E esse pecado é um pecado que muitas vezes leva a outros pecados. Mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto da sensibilidade, porque nós vemos outros episódios bíblicos e outras histórias em que esse orgulho, esse desejo de grandeza vem e é presente, e depois que há uma manifestação de condenação, às vezes ele ainda continua presente. Mas Davi estava com o seu coração sensível à sua realidade interior, porque ele era um homem de Deus, ainda que errando nesse momento e em outros momentos. É por isso que Davi vai ser no Novo Testamento chamado o homem segundo o coração de Deus, e algumas expressões do Antigo Testamento também já dão essa ideia, não porque ele não errasse, mas porque quando errava ele era sensível e se arrependia e buscava a Deus e confiava no Senhor acima da confiança em si mesmo, mesmo que em situações como essa ele estava agindo de forma contrária. E isso é algo que deve estar no nosso coração, essa sensibilidade
a nossa realidade interior, para que a gente possa olhar para nós mesmos e nos arrependermos, sermos sensíveis em relação à realidade interior para um arrependimento. Quando Deus manda a praga, isso tem que acontecer na nossa vida, e isso se dá justamente por conta desse contexto em que o pecado está presente no coração. Quando nós pensamos nesse pecado de Davi, nós podemos lembrar que dia após dia nós somos tentados a substituir a nossa confiança em Deus pela confiança em outras coisas, a confiança em nós mesmos, a confiança no dinheiro, no trabalho, no salário, a confiança na medicina, na ciência, como nesses dias que temos vivido e muitos têm aguardado ansiosamente mais do que em Deus, que a ciência traga uma solução para esse problema que vivemos. E nós precisamos estar atentos a isso. Onde está a nossa confiança? Para onde o nosso coração tem direcionado a nossa confiança? A de Davi estava, nesse momento, sendo inclinada para o seu exército, para o poderio militar, e por isso ele é repreendido. Antes de repreender, ele já reconhece o seu pecado e suplica o perdão de Deus. É isso que ele faz. Ele diz: pequei no que fiz, agora o Senhor perdoe a iniquidade do teu servo. Davi sempre demonstrou essa disposição ao arrependimento. Às vezes precisava de alguém como profeta ir e alertá-lo e orientá-lo e mostrar que ele estava errado, como aconteceu em outro momento. Mas uma vez reconhecido e alertado do seu pecado, ele vai então buscar no Senhor, buscar do Senhor o arrependimento. É por isso que nós temos o Salmo 51, que é o salmo de confissão, em que ele coloca a sua vida diante do Senhor. Nós temos o Salmo 32, em que ele agradece ao Senhor depois de ter sido perdoado e fala da sua experiência nesse momento de sensibilidade ao pecado e também da alegria do arrependimento. Por isso ele diz: bem-aventurado o homem em quem não há iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, porque ele vivenciou essa experiência do arrependimento e do perdão. O verdadeiro arrependimento sempre vai implicar na consciência de uma afronta a Deus e na necessidade do perdão e da disposição para não mais cometer o erro. É isso que diz a palavra: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi nos ensina com o seu exemplo que nós devemos ser sensíveis, assumirmos as responsabilidades ou a responsabilidade diante dos nossos pecados, que muitas vezes estará intrinsecamente, essencialmente na nossa realidade interior, no nosso coração. E nós vemos tanto no versículo 10, como li há pouco, como no 17, Davi assumindo essa responsabilidade. No versículo 17 ele diz: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram? Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que há uma peste sobre o mundo, e nós precisamos ser sensíveis, que Deus está falando ao nosso coração: há algo a ser corrigido, há algo de que eu tenho que me arrepender e alinhar com Deus, com os planos de Deus, com a vontade de Deus na minha vida. Nós precisamos ser sensíveis à nossa realidade interior e estarmos também dispostos ao arrependimento. Nem sempre é fácil olhar para o nosso coração, mas é necessário para que nós não deixemos de aprender e viver aquilo que Deus há de trazer ao nosso coração em crescimento e bênção nessa realidade e nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso, quando Deus envia a peste, seja sensível,
à sua realidade interior e ao arrependimento. Quando Deus envia a peste também, dedique e apresente o seu melhor ao Senhor. Esse texto nos indica que essa é uma lição importante nesses momentos de pragas e pestes como o que estamos vivendo. E talvez, se não temos feito isso, ligado ao que eu disse há pouco, seja aí que nós tenhamos que reconhecer do que temos que nos arrepender e estarmos revendo a nossa dedicação e a nossa adoração de coração ao nosso Deus. O povo de Israel era chamado a apresentar em muitos momentos, muitas coisas ao Senhor, como oferta, como sacrifícios pelo pecado, ora por gratidão. Nas festas, principalmente, isso era lembrado, inclusive na lei era ordenado, como um texto que diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Deuteronômio 16, versículo 16. E todas as vezes que a orientação para a realização dessas festas é lembrada, essa expressão se repete: não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Porque nós sempre temos o que agradecer, nós sempre temos o que reconhecer de Deus nas nossas vidas, da bênção, do cuidado, do sustento de Deus para conosco. Mesmo em momentos como esse, não tenho dúvida que nós podemos ver a misericórdia de Deus, mesmo no momento de manifestação da ira, como disse há pouco, a ira de Deus não é sem misericórdia. E ainda que alguém morra, a palavra de Deus vai mostrar que a misericórdia de Deus é para além dessa vida, ela não se limita a essa vida, ela se estende e ela tem a ver com a vida futura, com a vida eterna. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um contexto muito específico, porque, como lembramos há pouco, foi colocado diante de Davi 3 possibilidades, diante do castigo que seria dado por conta do seu pecado. Quanto mais curto o período, mais intenso seria o castigo. E Davi, que conhecia Deus e sabia da misericórdia de Deus, escolhe aquele em que Deus vai tratar com ele, e não outros homens, não alguma outra questão, mas ele diz que ele preferiria cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Livrado por Deus, como o texto nos diz, ele é orientado então pelo profeta Gade a oferecer ao Senhor sacrifícios, levantar um altar, como está no versículo 18. Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E ele vai fazer isso. E quando ele chega então, como nós lemos no texto, para fazer isso, Araúna diz: a terra e tudo aquilo que é necessário para o sacrifício está diante do rei. O rei faça então o sacrifício, isto é tudo do rei. Mas ele usa essa expressão interessante e importante, e que embasa esse pensamento que eu trago agora, porque ele diz: não, mas tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi não abre mão de pagar o preço por aquilo que ele vai oferecer ao Senhor, e ele faz isso. Depois da escolha do castigo, do livramento, vem essa expressão de dedicação, de oferta ao Senhor, por ordem do próprio Deus. Como eu disse, Deus envia o profeta para orientá-lo como ele deveria fazer isso, e nós temos isso então aí relatado no texto, como nós lemos no versículo 21 e no versículo 25. No versículo 21 ele diz: porque vem o rei meu senhor ao seu servo. Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar, para que cesse a praga de sobre o povo. Então nós olhamos e vemos que parece que, embora a praga estivesse como que suspensa,
ainda era necessário um sacrifício para que a praga cessasse definitivamente. Não só no versículo 21, mas também no versículo 25 diz que edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, depois disso, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Parece que dependia do sacrifício, desse momento de dedicação e de oferta do holocausto ao Senhor, para que a praga cessasse. E quando nós pensamos nisso, nós podemos e devemos avaliar sinceramente, no nosso coração, tudo aquilo que temos dedicado ao Senhor. Eu creio que esse momento que vivemos é um momento muito oportuno, tem sido um momento muito oportuno para isso. Muitas pessoas têm repensado muitas práticas, muitas pessoas têm aprendido e lembrado que as pessoas na sua casa são pessoas com quem você deve falar, e não só ver de vez em quando como se ela não estivesse ali. Há relacionamentos sendo restaurados e sendo repensados, e esse é o momento também de a gente firmar ainda mais o nosso compromisso e a nossa dedicação ao Senhor. O que dedicamos a Deus? Dedicamos tempo, dedicamos dons, dedicamos dinheiro, devemos dedicar a nossa própria vida, o nosso próprio coração. Afinal, foi isso que Jesus disse: se ninguém desconsidera a sua própria vida por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então nós devemos nos dedicar totalmente e plenamente ao Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o sacrifício, a adoração oferecida por Davi não é uma tentativa de manipular Deus, comprar de Deus um favor. Não, ele já tinha reconhecido o seu pecado, ele já estava ciente de que ele tinha errado, mas ele quer de Deus o favor que cesse aquele momento, diante de todos esses aprendizados que ele tem tido. Então, o sacrifício oferecido ao Senhor e a dedicação, a adoração de Davi nesse momento, é uma expressão da sua confiança no perdão de Deus, na misericórdia de Deus, que há de ser manifestada na vida dele e na vida de todo Israel. Eu olho para esse texto e fico lembrando na misericórdia e graça de Deus para com as nossas vidas, e vejo como Deus nos ensina isso, o próprio Deus, quando nós falamos de dedicar e apresentar o melhor para o Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus nos ama tanto, que Ele enviou o seu único filho, seu filho unigênito ao mundo, por amor a nós. E a palavra de Deus nos lembra, o próprio Jesus diz que Ele voluntariamente deu a sua vida por nós. Aquilo que Deus tinha de mais precioso e importante, Ele entregou seu filho unigênito, como diz João 3,16. E o próprio Jesus evidencia também essa entrega ao Pai por amor a nós, para nos resgatar do nosso pecado, para possibilitar essa sensibilidade pessoal e uma transformação diante das realidades interiores que não concordam com a vontade e com a direção de Deus na nossa vida em cada instante. Nós recebemos essa bênção de ter o Senhor se dedicado a nós, para que nós possamos ter vida, para que possamos desfrutar de um relacionamento e de andar com Deus a cada dia, em cada instante. Quando Deus envia uma praga, o texto que estamos meditando nos ajuda e nos guia para reconhecermos o agir soberano de Deus na história. Também nos ensina, com o exemplo de Davi, a sermos sensíveis à nossa realidade interior e entendermos que devemos nos direcionar ao arrependimento. O nosso coração deve estar assim arrependido, se houver nele algum pecado reconhecido nesse momento. E ligado a isso, nós somos chamados também a dedicar e apresentar o melhor ao Senhor. E eu quero então convidar você para que vivamos essa palavra, lembrando que o Senhor, com a sua boa mão, conduz a história. A história não está ao acaso,
Algumas pessoas têm tentado descobrir a origem do vírus que traz essa peste, essa praga dessa hora que nós estamos vivendo. Diversas são as possibilidades, e talvez encontrem, ou talvez não, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, não há dúvidas, porque nós somos levados ao final a reconhecer a boa mão de Deus conduzindo a história. E isso é importante, porque pessoas em momentos como esse tendem a descrer da soberania de Deus, deixam de olhar para a palavra, deixam de reconhecer aquilo que Deus diz. Mas é importante olhar para o que as Escrituras dizem, e isso nos faz descansar no Senhor, pois se Deus, com a sua boa mão, conduz e dirige a história, nós falamos não só da história de uma forma geral, mas Ele lida e cuida também com a nossa história pessoal. Foi assim com Davi, ele lida pessoalmente com Davi. O texto é muito interessante porque ele fala de algumas formas abrangentes, fala que a ira de Deus veio e aí incitou por conta dos israelitas, mas isso é tratado pessoalmente com Davi, e Deus também trata conosco assim. Por isso reconheça a boa mão de Deus conduzindo a história, esse momento que nós estamos vivendo, mas também a sua história, a sua vida. Vivamos também a palavra consagrando o coração em adoração sincera ao Senhor. Assim como Davi fez, nós também devemos rever e aprofundar a nossa dedicação ao Senhor, não só nesse momento, mas firmarmos o compromisso de fazermos isso para sempre, enquanto o Senhor nos permitir viver. Lembrarmos que a nossa questão com o Senhor é no coração, e devemos olhar o nosso coração e ver como o nosso coração está diante do Senhor. Há algo no seu coração de que você tem que se arrepender. Quando fazemos, e você faz como salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Há algum caminho mau no seu coração? Eu tenho que examinar se há algum caminho mau no meu coração, e reconhecido disso, me arrepender e consagrar ao Senhor o meu coração, a minha vida, me dedicando totalmente e integralmente a Ele. É o nosso coração que deve estar diante do Senhor. As ações que praticamos, as nossas dedicações externas, como Davi fez o sacrifício, como outras expressões que temos, elas devem brotar do interior do nosso coração, consagrado e dedicado a Deus. Que Deus nos dê a graça de vivermos assim, lembrando da sua boa ação na história, e lembrando que nós estamos e devemos estar, e consagramos o nosso coração em adoração sincera a Ele. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, para que possamos viver esse momento que temos vivido, conscientes daquilo que Deus tem feito, principalmente conscientes daquilo que Ele tem feito e quer fazer na minha e na sua vida.